Olá, estudante! Eu sou a professora Guiomar e nessa etapa nós estaremos estudando sobre variação linguística no 6º ano. Bom, essa nossa aula de hoje nós vamos estar iniciando o nosso assunto sobre variação linguística. Então eu convido você para estar entrando conosco aí nesse novo ciclo, ok? Então, o tema da nossa aula é variação linguística, que compreende aí no seu PET a semana 1 e 2, ok? Para nós começarmos esse assunto de variação linguística, vamos pensar um pouquinho qual que é o conceito de língua. O que é língua? Às vezes nós confundimos língua em se tratando de um idioma. Também, a língua também é isso, a língua também é o idioma. Mas o conceito de língua que nós temos é um sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos. É a expressão da consciência de uma coletividade. Então, para que eu uso a língua? Para eu me expressar, para eu me comunicar. E a língua, ela é um sistema. Quando nós pensamos em sistema gramatical, a gente lembra muito a questão de regras, não é isso? Então, a língua também compreende regras, ok? É um sistema de regras, de leis combinatórias que compreende a língua também, que rege a língua, ok? Por ela, concebemos o mundo que nos cerca e agimos sobre ele. É a utilização social da linguagem, ok? Então, como atividade social, ou seja, sendo uma atividade social a língua, para utilizá-la bem, precisamos conhecer mais do que o léxico. E o que é o léxico? É o conjunto de palavras de uma determinada língua, certo? É o vocabulário, Necessitamos saber das leis combinatórias. Lembra que eu disse que a língua é um sistema gramatical? Então, sendo um sistema, ela compreende leis combinatórias que regem a língua. O que eu quero dizer com isso? Que para nós sabermos o funcionamento de uma língua, utilizar uma língua da melhor maneira, não basta nós conhecermos somente as palavras, todas as palavras daquela língua. Nós precisamos saber como que ela funciona, ok? Então, conhecer bem uma língua é saber como ela funciona. Frisa isso muito bem, ok? Por exemplo, para eu saber utilizar ou falar a língua francesa, basta eu saber todas as palavras que compreende o idioma francês? Não, eu tenho que saber como que funciona a língua francesa. Da mesma forma, a nossa língua, a língua portuguesa, a língua inglesa e por aí vai. Então, agora, entendendo o que é a língua, vamos entender agora qual que é a diferença entre língua e linguagem, ok? Então, o que é linguagem? Trata-se da interação entre as pessoas. Por meio da linguagem é que traduzimos e expressamos nossas experiências e ideias, nossos desejos e sentimentos, nossas opiniões e emoções. Então, a linguagem nós utilizamos para o quê? Para interagir com as pessoas. E a linguagem eu uso para interagir com as pessoas, eu uso somente as palavras? Não. Tudo é linguagem, É o que nós costumamos dizer, que tudo é linguagem. Por exemplo, se eu falo de um gesto, por exemplo, o gesto, a expressão corporal, eu também me comunico com as pessoas utilizando gestos? Sim, Se eu viro, por exemplo, se uma pessoa vira para você e faz assim, olha, o que isso significa? Espera, não é isso? Se você ver, por exemplo, uma placa, onde tem uma pessoa fazendo esse gesto aqui também, ela está emitindo uma informação, ela está comunicando, ela está interagindo com o seu público? Sim, isso também é linguagem, ok? Então, linguagem é tudo aquilo que nós utilizamos para nos comunicar, para nos interagir com as pessoas, ok? Então, importante, a língua é uma atividade coletiva, ou seja, diz respeito ao uso, por isso a língua muda, ela varia.
esse também é um conceito importante que você, estudante, né, e nós temos que saber que a língua, ela não é única, a língua, ela varia. Aí a gente pensa assim, né, às vezes nós brasileiros, muitas vezes nós mesmos não valorizamos a nossa língua e falamos que só o português, né, que existem essas variações. De maneira alguma. A variação, né, esse fenômeno de ser mutável, né, de mudar, não é só da língua portuguesa. Todas as línguas variam, ok? Então, não pense, né, às vezes a gente tem essa ideia de valorizar, supervalorizar outros idiomas, outras línguas. O inglês também varia, porque o inglês ele é uma língua falada em várias partes, né, do mundo, em vários países, não só nos Estados Unidos, o Canadá também, né, e outras regiões também tem a língua inglesa como oficial. A Inglaterra, no entanto, é o mesmo inglês que se fala nessas regiões? De maneira alguma, também muda. E dentro do próprio território também, nós vamos ver que a língua também muda. Não é de país para país, de região para região. Dentro do próprio território, né? Dentro do próprio continente, do próprio país, do lugar, a língua também muda, ok? Então, variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Vamos pensar, estudante, se a língua, né, se nós, seres humanos, né, nós utilizamos a língua, nós somos todos iguais? Claro que não, né? Ainda que numa família, por exemplo, muitos irmãos, todos ali são iguaizinhos, todos têm a mesma personalidade, o mesmo jeito? Claro que não. Então, assim como as pessoas também são diferentes, essa língua ela vai variar, porque são as pessoas que utilizam a língua, ok? Então, mas dentre essas variedades, essas mudanças que nós temos na nossa língua, né, nós teríamos que ter uma língua para nos orientar, pelo menos no que demanda a escrita. Então, é por isso que nós temos a norma padrão. Vamos pensar essa palavrinha mesmo, padrão, não é? Lembra assim, padronizar, modelo, não é isso? Modelo a ser seguido. Então, é justamente isso a norma padrão. Essa é uma espécie de modelo ou lei que orienta o uso social da língua. Essa norma padrão é que está registrada nos dicionários, nos livros de gramática, é a que orienta, o uso da linguagem formal. Então, em termos de escrita, né, como a língua ela sofre, né, tem as suas variedades, nós precisávamos de uma língua, né, que nos desse um padrão, um norte, uma lei, pelo menos em termos de escrita, né, um modelo a ser seguido. As variedades da língua, elas regem, né, muito mais em termos de fala. Na escrita, nós temos a nossa língua, a nossa norma padrão, a língua padrão, né, a norma padrão, para padronizar a escrita. As pessoas falam de maneiras diferentes, mas a escrita existe uma norma padrão, existem leis, né, um modelo a ser seguido, né? Porque ainda que a pessoa que mora lá no Rio Grande do Sul fale diferente do mineiro, em se tratando de escrita, existe uma norma padrão. As pessoas escrevem, né, muito parecidos. Por quê? Porque existe essa norma padrão, né, para padronizar, pelo menos no que diz respeito à escrita. Então, é a que orienta o uso da linguagem formal. Esse é um outro termo que vocês também têm que guardar, estudante. Existem diferentes linguagens, a linguagem formal, informal, coloquial, que nós vamos ver. As variedades urbanas de prestígio, também conhecidas como norma culta, são as variedades usadas pelos falantes urbanos mais escolarizados e de renda mais alta. Ou seja, nós temos uma ideia, né, de que algumas pessoas falam assim bem melhor do que outras. Bom, esse é um pensamento que nós precisamos provocar, né? Pensar um pouquinho, porque nós temos as variedades urbanas, né? As pessoas da cidade, por exemplo,
tendem a falar de uma certa maneira. As pessoas que moram fora da cidade, não moram nos grandes centros, nas regiões do interior, por exemplo, elas têm uma outra, né, um outro jeito, uma outra maneira de falar, né? Mas nós iremos também tratar desse conceito, né, do preconceito linguístico, ou seja, por que essas variedades urbanas são às vezes mais valorizadas que outras variedades? Será que é só porque é mais bonito mesmo? Deixo essa pergunta com você. Então, tipos de linguagem. A linguagem formal ou culta é a linguagem que está mais próxima da norma padrão, cujo uso está pautado nas regras da gramática. Então, a linguagem formal é a linguagem que está mais próxima da norma padrão, ou seja, mais próxima daquelas leis que regem a escrita. No entanto, ainda que as pessoas, né, sejam assim, escolarizadas, têm nível, né, superior até mesmo, pessoas que frequentaram muito tempo a escola, será que elas não cometem nenhum erro no sentido de que da escrita, da norma padrão? Será que elas falam assim igualzinho mesmo, né, idêntico a como elas escrevem? Será que você conhece uma pessoa assim? Bom, a linguagem formal, então, é a que está mais próxima da norma padrão, está pautada com mais regras. As pessoas, elas falam, né, de uma maneira que tendem a aproximar da escrita. Mas será que é idêntico? Será que essa pessoa fala realmente assim, né, igualzinho? É algo a se provocar, né? Mas, de acordo com o conceito, é o que está mais próximo da norma padrão. Então, a linguagem informal ou coloquial é a linguagem usada no cotidiano, despreocupada com as normas gramaticais. Ela é espontânea. Por exemplo, quando eu estou conversando com meu coleguinha, será que eu fico preocupado se eu estou falando assim, né, da maneira como a norma padrão, como a gramática diz? Será que eu fico preocupada? Não. É por isso que dentro desses tipos de linguagem existe também um outro segredinho, algo muito importante, que é a questão da adequação linguística, ok? Então, retomando, linguagem formal é a que está mais próxima da norma padrão. Linguagem informal ou coloquial é a linguagem usada no cotidiano, que eu uso para conversar com os meus amigos, com os meus familiares, ok? Então, adequação linguística, acabei de falar, o uso adequado da língua, ou seja, se eu estou conversando com meu amigo, se eu estou conversando com a minha mãe, com os meus pais, com os meus irmãos, por exemplo, eu vou ficar preocupado se eu estou falando de acordo com a norma padrão diz? Certamente não, né? Então, usar a linguagem adequada é aquela que você usa pensando com quem eu estou falando, quem está falando também, né? Onde, né? E o quando, né? Então, depende muito do contexto. A adequação linguística, a melhor linguagem a ser usada, depende do contexto, da situação de comunicação, ok? Então, tipos de variação linguística. Já vimos, a língua, ela muda, né? E é só dentro ali de pessoa para pessoa, não. Nós vamos ver também que ela muda dentro da história, com o tempo. Por exemplo, se eu pegar um livro que foi escrito lá no século XVII, no século XVI, né? Nos séculos, assim, anteriores, vai ser, se eu comparar aquela linguagem, vai ser a mesma se eu comparar com o livro escrito nos dias de hoje? Não, certamente nós vamos perceber que algumas palavras já mudaram, ok? A forma de escrita, principalmente, ok? Então, situacional é o que eu acabei de dizer, depende qual é a melhor linguagem a ser usada. Depende, qual que é o lugar, com quem que eu vou estar falando. E a geográfica varia também de regiões. Lembra lá do que eu disse? Por exemplo, as pessoas dos grandes centros urbanos tendem a falar diferente das pessoas que moram no interior. E também as pessoas que moram de um determinado estado tendem a falar diferente
de outras regiões, de outros estados. Isso tem tudo a ver, né? Está muito ligado até mesmo com as influências que aquelas regiões receberam de pessoas, recebemos muitos imigrantes, pessoas de fora, né? Nós sabemos aí um pouco da história e conhecemos bem isso, que o Brasil ele recebeu vários imigrantes, pessoas de várias partes do mundo. Então, isso também varia, ok? Isso tem tudo a ver com a variação linguística. E social, o nível de escolaridade, a classe social, a linguagem também muda. Exemplos de variações, por exemplo, vintém, né? Provavelmente os seus avós, bisavós lembram dessa palavra, vintém. Por exemplo, né, no vale um vintém, né? É moeda de pouco valor. Pegalasemos, isso é a mesóclise, né? Quando nós estamos estudando lá, né, colocação pronominal, a gente vê essa palavrinha. A mesóclise a gente encontra mais em livros antigos, na Bíblia, por exemplo, né? Já não usamos mais o pronome nessa colocação. Geográfica, né? Por exemplo, comida tende a variar muito, ok? Por exemplo, o nome de um certo alimento, por exemplo, né, abóbora, que nós conhecemos como abóbora, outras pessoas já não conhecem como abóbora, né? Conhecem como muranga, jerimum, ok? E o celular, o português ele é falado, né? Nós já sabemos, em Portugal, né? E falam também em outras regiões da África e no Brasil, mas por exemplo, aqui no Brasil nós usamos o termo celular. Em Portugal já se usa telemóvel. É a mesma língua, mas muda, ok? Nível social também nós já falamos, né? As pessoas mais escolarizadas tendem a falar, né, mais próximo, né? Pelo menos tentam, né? Falar mais próximo da norma padrão. Então, até a conjugação mesmo, né, dos verbos, a concordância, né, das palavras. Por exemplo, R$10 em vez de R$10, né? Situacional, ocorre de acordo com contextos, situações formais e informais, nós já falamos. Então, como eu disse, né, no Brasil, né, esse imenso território brasileiro, não tem como as pessoas falarem da mesma maneira, gente. Não tem como. Somos pessoas diferentes e isso é o que é mais bonito, mais rico da nossa língua, né? Às vezes as pessoas desvalorizam isso, mas a gente vê o quanto a língua é fantástica justamente por causa disso. As pessoas são diferentes. Então, essa variedade da nossa própria língua é o mais bonito que nós temos no nosso país, ok? Então, no Brasil, nós temos 16 dialetos diferentes. Então, nós temos o caipira, o mineiro, o nordestino, o sertanejo, o carioca, são dialetos, né? A beleza do nosso país está aí, ok? Então, expressões típicas, né? O ai, o nosso ai, tem até aquela brincadeira, né? O que significa o ai? O ai é o ai, né? Nós falamos, né? O mineiro fala o ai. Oxe, vixe, tchê, oxente, sou, né? São expressões aí de cada região que marcam algumas regiões, ok? E o preconceito linguístico, como eu falei lá, né? Dentro das variedades. Segundo, né, um famoso linguista, Marcos Banho, né, nós respeitamos, né, nós professores de língua portuguesa, de linguagem, respeitamos que é um grande linguista, que diz, é todo juízo de valor negativo às variedades linguísticas de menor prestígio social. Lembra que eu disse? Por que uma é mais valorizada que a outra? Será que é só por causa da variante mesmo? Não, às vezes tem a ver com a classe social também. Então, o que nós estamos questionando? A fala da pessoa ou quem é a pessoa? Então, temos que ter cuidado com isso, porque às vezes o preconceito está muito mais em relação à classe social das pessoas. Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas. Então, o preconceito linguístico também é errado. Aqui são alguns livros, né, que eu trouxe como exemplo. Nós temos o livro, né, famoso, Preconceito Linguístico, de Marcos Banho. Esse livro ele é maravilhoso, né, que é A Língua de Eulália, que é uma novela sociolinguística, que é inclusive uma ciência, né, uma corrente aí, que fala sobre essas variantes, que tratam, né, dessas diferenças das variantes linguísticas que nós temos. E
Mário Aperini, que fala a língua do Brasil amanhã e outros mistérios, que compara aí, né, o português brasileiro com o português de Portugal, ok? Então, as nossas referências aqui e eu agradeço, ok? Pela aula de hoje, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é variação linguística e evitar aí, né, o preconceito linguístico, porque isso é errado. Então, abraço, estudante, e até a próxima aula.